Ô, gente, nesse momento vocês já devem estar sabendo, já há algum tempo, né, do vexame mundial que o Bolsonaro realizou ao ter ameaçado o novo presidente dos Estados Unidos, não é, dizendo que quando acaba o sangue vem a pólvora, né? A- uma bravata óbvia para esconder a fala anterior dele, que nós vamos lembrar aqui nesse vídeo, vamos caracterizar mais uma vez, porque ele está fazendo isso em parte para querer esconder que ele comemorou uma tragédia de uma pessoa que teve a coragem de arriscar sua vida pelo país para poder participar de um programa de vacina cujo falecimento nada tem a ver com o programa que buscava vacina para o novo coronavírus. Mas essas pessoas, esses voluntários, são pessoas que realizam uma atitude que o Bolsonaro nunca teve em toda a sua vida pelo Brasil. E ele quer posar de nacionalista, ele quer posar, né, de retado com essa frase para esconder a coisa antipatriótica que ele fez quando ele comemorou naquele momento que a interrupção dos testes supostamente daria razão. E a interrupção aconteceu por causa dessa tragédia. Então ele comemorou a tragédia. E quem diz que não comemorou, ou tem déficit cognitivo, não consegue compreender, ou faz jus ao termo gado, porque está defendendo o indefensável. E aqui a gente não vai aliviar para isso de jeito nenhum. Agora, eu quero analisar essa atitude do Bolsonaro e dizer algumas coisas que são óbvias, inclusive teve pessoas já do Exército dizendo que o Exército brasileiro é pequeno, algumas lideranças, uma coisa assim completamente desnecessária, porque se os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, não é mais a única superpotência do mundo, tem a China, que pode estar inclusive passando os Estados Unidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, os Estados Unidos não só é a única superpotência do mundo, mas ela é disparado a maior potência militar do mundo. Os Estados Unidos, do ponto de vista militar, tem um orçamento que é maior do que os 10 outros países combinados. Né? Além do orçamento, a estrutura militar americana, né, é, é gigantesca. Os Estados Unidos têm uma potência gigantesca do ponto de vista militar. E não faz o menor sentido ameaçar. A ameaça serve, como eu disse, para esconder a fala desastrosa, monstruosa anterior. E tem essa função. E tem uma outra função que é posar de nacionalista e de defensor do Brasil. Que é uma coisa que o Bolsonaro gosta de fazer como uma espécie de estratégia eleitoral. Aliás, em termos de estratégia eleitoral, existem evidências que ele deve estar reativando a polêmica em torno do kit barra gay, né? Aquela fake news já bastante conhecida que ele apresentou na Globo, né? E a Globo não teve coragem de questionar ele e desconstruir aquilo, porque a Globo a gente sabe que é contra o PT, né, contra as forças que eles têm divergência, eles são capazes de engolir até o Bolsonaro, aceitar o Bolsonaro. E depois que o Bolsonaro se elegeu, aí é claro, eles passaram a criticar porque o que eles querem é a agenda do Paulo Guedes. Né? O que a Globo quer é a agenda do Paulo Guedes, não o Bolsonaro. O Bolsonaro, para uma direita liberal, é extremamente inconveniente. Né? Quem já viu alguma coisa na Globo News sabe o quanto a Globo News expressa um pensamento da direita liberal. Né? E que por isso faz hostilidade ao Bolsonaro, porque representa uma direita populista que tem o liberalismo, sim, do Paulo Guedes, mas junto com isso vem um monte de coisa lá direto da Idade Média. Né? Tipo, fundamentalismo teocrático da Damares, o olavismo cultural do Ernesto de Araújo e do resto da turma olavista, que é uma coisa, enfim, assustadora para dizer o mínimo. É das trevas mesmo. Mas, enfim, o Bolsonaro ele fez essa fala patética que gerou uma enxurrada de memes em todo o mundo, fazendo
piada com ele, porque ele sabia que fazer isso iria desviar a atenção da outra fala desastrosa. Essa sim, uma fala que não é só uma bravata. Ela é diferente. A bravata, né, a coisa arrogante que ele fez com os Estados Unidos, que é patética, mas ela funciona para alimentar um nacionalismo tosco, um nacionalismo chinfrim de certas pessoas que não são de fato nacionalistas. O maior exemplo de nacionalismo é você querer proteger os seus concidadãos, as pessoas que são membros da sua nação. Né? Esse é um exemplo fundamental de cidadania e de nacionalismo. E o Bolsonaro não teve isso. O Bolsonaro chamou a pandemia de gripinha, minimizou, defendeu o fim do lockdown, teve uma responsabilidade gigantesca com a vida dos brasileiros. E, em grande medida, por causa da irresponsabilidade dele, embora não exclusivamente, inclusive por ter operado cortes na área de saúde antes da pandemia, nós estamos com 160 mil falecidos do Covid no Brasil. Existem muitos outros motivos, a responsabilidade toda obviamente não recai sobre o Bolsonaro, nem sobre o governo Bolsonaro, isso é patentemente óbvio, mas uma grande responsabilidade recai sobre aquele que minimizou. Aquele que disse que saía na rua sem máscara, várias vezes. Aquele que defendeu a cloroquina, que foi desautorizada por vários institutos de pesquisa, já que inclusive fizeram estudos sobre isso. Inclusive, o que eu disse aqui no início, que a cloroquina não poderia ser politizada dessa forma, porque é um remédio que tem sua utilidade e que, se o estudo mostrasse que ele ajuda, a gente teria que reconhecer. Que era uma coisa, inclusive, promissora, que teria que ser investigada. Mas, enfim. Mas não, a fala dele com relação àquele voluntário, né? Uma pessoa que estava arriscando a vida para poder ajudar o Brasil, e ele comemorou. E a gente sabe que o falecimento nada teve relação com o coronavírus. Para quem não sabe, é só dar uma pesquisada. Não quero entrar mais em detalhes sobre isso, inclusive porque deve ser um tema doloroso para famílias. Todo caso daquele tipo é sempre muito doloroso para os familiares, né? Que deveriam, nesse momento, estar sendo respeitados e, inclusive, a atitude das pessoas que se voluntariaram para se arriscar nesse momento para poder acelerar o processo da vacina ser uma atitude valorizada e não o comportamento que o Bolsonaro teve, que é um comportamento, enfim, que eu não gosto nem de adjetivar muito, porque ele é tão deplorável que, se a gente ficar aqui adjetivando, a gente simplesmente perde tempo. Não vale a pena. Agora, gente, o governo Bolsonaro precisa, nessas eleições municipais, ser rejeitado. Agora, eu temo, infelizmente, que essa rejeição vai levar uma direita liberal ao poder em várias capitais. Especialmente nas áreas urbanas, me parece o fortalecimento da direita liberal. É possível para 2022 reverter isso. Tem tempo. Tem tempo. Nós não precisamos substituir o bolsonarismo tosco por uma direita liberal entreguista também. Podemos ter uma alternativa progressista que caminhe na direção de um estado de bem-estar social, do fortalecimento do SUS, o fortalecimento da educação pública, a construção de uma justiça tributária. Mas para fazer isso, nós todos juntos temos que pressionar os partidos do campo progressista a construir uma agenda mínima progressista com essas ideias e outras ideias. E ampliar o diálogo com a população. E no focos de resistência, como o Boulos está fazendo, e tentar desconstruir. E esse trabalho vai ser muito difícil. E eu não sei nem se 2 anos vai ser suficiente até a eleição de 2022. Mas nós temos que começar. Eu garanto para vocês que minha parte, aqui no canal Nova Máquina do Tempo, eu vou fazer. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e hoje à noite, às 9 horas, eu vou participar de uma conversa lá na Cotter TV, que é a editora, inclusive, que vai editar meus livros. E vou fazer uma live bem breve, uns 20 minutinhos antes, para conversar com vocês antes de começar essa participação lá na Cotter.
É isso aí, gente. Um abração e até lá. Tchau, tchau.